Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude neste dia. Nós vamos falar sobre a morte de cada um. Primeiro de tudo, nós vamos ler Eclesiásticos, capítulo 7, 2 versículos, 1 e 2. Diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento, ou melhor, unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria e nos contemple nesta noite, através do seu Espírito, capacidade para poder discernir e levar a palavra direto ao seu coração. Amém. Tanto você que está presente nesta noite, quanto você, meu querido, minha querida, que está nos assistindo e ouvindo via transmissão das redes. E isso nós agradecemos a Deus, este canal de oportunidades para semear a palavra de Deus. Amém. Veja que Salomão, ele fala que é melhor ter um bom nome do que um perfume daqueles que poucos têm. Trocando para os nossos ditados de hoje, é como aquele: melhor ter um bom nome do que ter dinheiro no bolso. Mas não é o nosso assunto desta noite. Nós vamos para a parte B desse versículo, que ele diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Ora, irmão, quando nós estávamos preparando este alimento para a noite de hoje, e eu fiquei pensando, é tão bonita uma criança, o nascimento de uma criança, a vida e a beleza de um ser humano nascer, e a morte gera tanta tristeza e choro. E aí nós encontramos Salomão dizendo que é o contrário, que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Na verdade, a palavra de Deus faz questão de nos virar aos avessos, para poder entender as coisas espirituais e não as coisas da nossa visão e dos nossos encantos. Diante desta informação, Salomão diria que o dia da morte de alguém é melhor que o dia do nascimento. Pode ser um questionamento à luz do entendimento dos homens. Porque nós vemos que Salomão não era um homem depressivo, e ele também não era ansioso para que a morte chegasse logo, o desiludido com a vida, e que ele também pudesse ter uma tendência a fim de dar final na sua vida, para dizer: olha que bom é morrer. Não é isso. E Salomão sabia que a vida aqui é vaidade e que temos algo melhor depois desses dias sofríveis. Porque desde o nascimento de alguém é carregado de vaidades dessa vida. Então ele quer nos informar que essas vaidades trazem sofrimentos e dores, principalmente para aqueles que são justos. Então esse mundo é um mundo que traz sofrimentos. Além do mais, é o caminho natural de todos nós. Depois que nasce, é certo a morte. Porque quem não nasce, como é que vai morrer? Se não nasceu uma criança, não vai ter morte. Mas se fez uma criança, desde que nasceu, foi gerada, já é garantida a morte. É interessante essas considerações no mesmo livro de Eclesiastes 12:7, e ele já diz
que o nosso corpo deve voltar de onde ele veio, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que deu. Nós não somos irracionais. Quando o nosso corpo vem ao mundo, vem junto à nossa alma e o nosso espírito. O corpo foi gerado aqui do pó da terra, mas a nossa alma não foi gerada na terra. Ela vem de Deus. Amém. Então ela volta. Que ela vai acertar contas com Deus, porque Deus deu, Deus traz de volta. O que é da terra fica na terra, o que Deus pôs na terra volta para Ele. Começa a ficar interessante, então, a questão da morte e da vida. E enquanto nós estamos vivos, Ele ainda passou recados importantes, consideráveis aos vivos, não aos mortos. Porque quem morre só é o pó. Porque o que era vivo já foi embora. Imediatamente. No versículo 13 do capítulo 12, ele diz: de tudo que se tem ouvido, qualquer coisa que pode se ouvir entre nós, de tudo que tem ouvido, e quem ouve está vivo, morto não ouve. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todos os homens. Lição de casa importante que Salomão passa aos vivos. Se não tiver temor a Deus e não guardar os seus mandamentos, o homem está em desobediência ao Espírito que ele colocou na terra. De forma que a Bíblia usa várias expressões para amenizar esta desagradável tonalidade que a morte faz constranger o ser humano. Na verdade, não deveria ser assim. Ninguém deveria ter medo da morte. Mas tem. No entanto, a morte é uma etapa natural de passagem de uma vida para outra. Cada um voltar da onde veio. Mas o medo de muitos é por não saberem para onde estão indo, porque também não fazem ideia de onde vieram. Quando tem certeza para onde vai, o comportamento muda, porque está com o passaporte do mesmo endereço de onde veio, de Deus, para voltar para Deus, e com passagem quitada por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Por isso que ele diz: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Sabendo estas considerações, pode ser que nós não queremos ir embora agora. E é natural não querer ir. Também natural é ter certeza que será melhor. Mas seja feita a vontade de Deus, e isto nos alivia. É assim que vivemos em esperança, sabendo que um dia vamos partir e está nas mãos de Deus esse dia. Nós não podemos ficar medindo o dia com medo de morrer. Mesmo que qualquer partida seja triste, como nós vimos na tarde de hoje, embora toda chegada no reino de Deus é ótima. É triste a partida, mas chegar ao descanso eterno do Senhor é excelente. Amém? Amém? Porque a morte é tratada como inimiga, porque ela é a última barreira para que os salvos estejam prontos para a ressurreição dos mortos. Porque se esse corpo nosso não morrer, não vai ter ressurreição. Os que ficarem vão ser arrebatados. Amém. E Paulo diz em Coríntios 15, 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O trauma humano está no corpo, pois é a única parcela de nós que permanecerá na terra.
Enquanto o apego da alma pelo mundo barra o homem de querer encontrar Deus, porque ele não tem essa segurança e certeza. Em Gênesis 3:19, nós vemos que esta vida, depois de nascido, é o que está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Bem ríspido, bem cru. Esta é a certeza. Aqui entre nós, ninguém tem dúvida que ao pó nós tornaremos. Paulo escreve em Romanos 14:12 a questão da alma, porque nós lemos em Gênesis a questão do corpo, do pó. De maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Deus deu, Deus requer de volta, mas agora com acerto de contas. Quem não fala com Jesus hoje, terá que encarar o Pai no dia imediatamente a sua morte. Uns para a condenação eterna e outros para o descanso e abrigo eterno. Apenas é tão somente 2 lugares. Não existe terceira via. O mais excelente lugar é o que nós vamos ler a partir de agora. Em Apocalipse 14:13, diz João escrevendo o que foi lhe revelado. Ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, João, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Só é bem-aventurado mortos que estão morrendo no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e que as suas obras o seguem. Acabamos de ler que nós temos suor no rosto de comer o pão e um dia vai cessar. Em João 5:24, Jesus agora diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passar da morte para a vida é uma ponte. Jesus é uma ponte que nos faz evitar a morte eterna. Por enquanto, aqueles que estão no Senhor, porquanto aqueles que estão no Senhor, estão seguros no Senhor. Agora existe um lado doloroso, que também é eterno. É uma opção menos vantajosa, podemos dizer, extremamente desagradável. Em Mateus 25:46, Jesus disse: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Estes quem? Paulo explica em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e os quais, por castigo, padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Todo desobediente a Deus paga caro. O preço é, na eternidade, a ausência da companhia do Senhor. Veja, seguir o caminho do Senhor de toda a terra, enquanto estamos aqui, podemos estar com segurança e tranquilidade. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vamos entrar numa outra fase desta pregação. Cabe você prestar atenção para ver quão interessante é. Nós vemos Davi, na sua velhice, aproximar-se do seu filho herdeiro, Salomão, e dizer para ele: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou para o caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem.
é para ser homem. Davi, sabendo que os seus dias estavam chegando pela sua velhice, ele chamou seu filho e disse para ele: esforça e seja homem. Davi sabia que deveria morrer logo. A idade já lhe apontava esses momentos. Ele foi sensato como alguém que cumpriu os seus dias, sem fugir da morte. É o que nós falamos. Sem ter medo da morte. Davi entregava para o seu filho a herança do reinado de Israel, nesta terra. E Davi, de si mesmo, falava do seu filho sobre ser herdeiro no reino eterno de Deus. Porque Davi sabia para onde ia. Porque aqui ele serviu a Deus. Antes de Davi morrer, ele encorajou seu filho a também ser fiel ao Senhor. Davi não lamentou a sombra da morte nos seus dias, e quanto mais ela aproximava, mais preparado e tranquilo ele estava. Assim como Moisés abençoou os israelitas na proximidade da sua morte, em Deuteronômio 33:1. Esta, porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os seus filhos de Israel antes da sua morte. Quem abençoa alguém está em paz com Deus. Assim, todos os homens e mulheres que estão no Senhor, se Deus der a oportunidade de dizer: meus dias estão contados, seja firme no Senhor. Foi um privilégio que eu tive de ouvir do pastor Elbute, quando ele foi fazer a cirurgia em São Paulo, sabia da sua morte, e ele, naquela última noite de um domingo em Sudminúcia, ele abraçou todos os irmãos, e a mim ele chegou no meu ouvido e disse: meu irmão, seja fiel, fique firme até o dia do Senhor. Foi a última frase que ele disse para mim, e é tão impressionante a certeza dos salvos quando era manifestada olho no olho. Vale a pena experimentar esses dias com os servos de Deus. Se o mundo estivesse mais com Deus, também experimentariam o significado de que Salomão disse que é melhor a morte do que o nascimento de alguém. A morte seria uma passagem natural e até tranquila para todas as pessoas. Não deveriam ter desequilíbrio. Este medo de morrer é devido ao que vai acontecer depois do falecimento. Medo sempre é ligado ao castigo. Perceba, todas as vezes que sentimos medo, é o peso de castigo. As pessoas não deveriam procurar Deus pelo medo de morrer. É errado fazer isso. Elas deveriam buscar a Deus por amor a Deus, porque Deus os amou primeiro, para que pudessem ter uma vida amada de Deus e sem medo da morte e do juízo. Porque Deus não veio para nos castigar, mas veio para nos amar e para nos livrar da morte. Amém? E é o que nós encontramos em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. E qual é o medo que um homem e uma mulher no Senhor tem do juízo de Deus, se já é justificado por Jesus Cristo? Vivamos no Senhor. Nossos avós diziam para nós que ninguém vai ficar para semente. E é um ditado popular para confirmar que todos morrerão, e eles estavam certos. Todos sabem que não viveremos para sempre aqui na terra. O salmista escreveu até o tempo médio da nossa vida, muito tempo para fazer coisas erradas e tempo suficiente para fazer coisas assertivas, coisas excelentes, que Deus aprova. E aí cada um escolhe o que vai fazer. Tempo de sobra para fazer coisas erradas tem. Tempo suficiente para obedecer e fazer coisas que Deus se agrada, nunca vai faltar. Em Salmo 90:10,
Vemos o homem de Deus escrever: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, se algum pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é cansaço e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Essa é a rapidez da nossa vida. Veja, irmãos, ele diz que podemos viver com muita saúde até 80 anos. Certamente os 70 ou 80 anos que seja, não é garantido para todos nós. Aqui ninguém tem a garantia de vida de 80 anos. Correto? Quem chega a esse tempo com saúde, que seja muito grato a Deus pela oportunidade. Graças a Deus que a igreja em Pereira Barreto é um campo fértil para ser longévo. Não bebem, não fumam, vêm à igreja, têm uma vida saudável. É evidente que vão viver bem. E Deus vai abençoar. Honra pai e mãe, tem seus dias acrescentados. Nós vemos na igreja filhos de irmãos cuidando dos pais. Disse hoje para Suzana, olhando no olho dela: você vai viver muitos anos, porque você fez uma obra que poucos fazem. Porque é promessa de Deus. E Tiago observou além do mais, Tiago 4:14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Um vapor que aparece, um pouco depois se desvanece. Versículo bem conhecido. Isto é, cada manhã desses possíveis, e preste atenção, cada manhã desses possíveis 70 ou 80 anos que podemos ter por privilégio, é uma surpresa cada manhã. Cada manhã. Imagine se pegar um ano dos 365 dias, cada manhã é uma surpresa. Estamos aqui nós para comprovar que assim é de fato. E disse Jesus, por causa desses eventos, basta cada dia o seu mal. E ele informa de uma forma negativa que os dias são maus. Jesus não nos deu boas informações sobre os dias dessa terra, na questão de estar tranquilos em relação ao mundo. E ele diz: no mundo tereis aflições, e também acrescentou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para complementar, chegamos Pedro escreve em 1 Pedro 3:10, porque qualquer que amar a vida, porque quem quer amar a vida, deixa eu ler certo, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem equívocos. Isto é, eu falei por falar e não devia ter falado, enganos. Observe, irmãos, somando o que Jesus disse, o que nós vemos nos Salmos, o que vemos Salomão escrever, e agora nós vemos que Pedro vem com esta informação para nós, e me parece que quase ninguém vincula bons dias neste mundo mal à necessidade de melhorar um pouco com a boca fechada, colocando freio nas maledicências e nos equívocos. O apóstolo nos ensina que os fofoqueiros não terão dias melhores do que os piores que temos. Pois então eu devo verificar como andam os meus dias possíveis, que antecedem meus 70 ou 80. Depois o apóstolo Paulo nos dá uma cartada interessante, como se fosse um mestre que foi, escrevendo aos Coríntios que, 1 Coríntios 7:31, e os que usam deste mundo, presta atenção o que significa o que Paulo está dizendo, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Outra informação, Pedro vem e nos diz que quem quer ter dias bons, fique mais de boca fechada. E agora nós lemos Paulo dizer que aqueles que usam deste mundo, como se dele não abusasse, porque este mundo é um palco de aparências, de desfiles. Realmente, muitos fazem deste mundo uma passarela pessoal. E o apóstolo escreve, na expressão usar deste mundo,
ele orienta que é fazer uso legal, suficiente para fins corretos de coisas dessa vida, tais quais comer, vestir, alimentar, necessidade de tomar seus remédios, de trabalhar, estudar e até ter bens, sem abusar dessas coisas que mantêm o nosso corpo, que servem apenas para a manutenção do nosso corpo físico passageiro, aquele dos 70, 80 anos que estamos falando. Tudo que usamos ficará aqui e o excesso será parte de um apetite que nem terá uso nos seus fins de sustento do corpo. Por exemplo, quem tem centenas de sapatos e de roupas é um abuso que Paulo escreve. Deveria dar para os que não têm para se vestir. Passa para um outro corpo vivo que logo, logo se juntará com o seu corpo do pó. Repartir. Paulo diz, os que usam desse mundo, como se dele não abusassem. Não faça extravagância com as coisas desse mundo. Em Eclesiastes 1:2 nós vemos vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, compreende? Por isso que lemos Jesus dizer, quem tem o que vestir e o que comer, se dê por satisfeito. Quem não está satisfeito com a sua porção do dia a dia, está abusado, ou está abusando, como Paulo escreveu. Torna-se orgulhoso de posses. As posses são para o uso e para repartir. Veja como muitos fazem deste mundo um palco de desfile. Hoje à tarde eu li um artigo de um dramaturgo inglês. Dramaturgia é alguém que faz um drama de alguma coisa. E ele escreve, o mundo é um palco. E todos os homens e mulheres são apenas atores. Eles têm suas saídas e entradas, isto é, nascimento e morte. E um homem em seu tempo desempenha muitos papéis. Isto é, tem tempo de sobra para desfilar. Se esse é o caráter das cenas que estamos envolvidos, apenas desfiles de aparência, quão pouco deveríamos fixar nossas afeições nessas coisas, deveríamos estar nos preparando nossas cenas para coisas reais e imutáveis. E ele escreve de outro mundo. Quando eu vejo alguém que eu não sei se ele está esperando Jesus ou não, refletir e dizer que a vida é aqui um palco, onde os atores homens são metidos nas aparências, eles entram num palco quando nascem, saem quando morrem, e o que vão apresentar depois? Qual a apresentação que vai ter? Então ele diz que as pessoas nesse mundo deveriam atuar mais voltadas para o mundo de além, que são as coisas reais de fato. E tem fundo de verdade. Não traria uma poesia sem nexo para os irmãos, que combina muito com as Escrituras. Pode ser que muitos crentes não estão desavisados quanto à sua atuação neste mundo. Se somos mensageiros de Cristo, se trabalhamos para o reino eterno, se a nossa vida é exclusiva para o Senhor, preparado para o encontro com Ele. Sendo assim, não vamos ter medo da morte. Porque desde a expulsão do Éden, os homens devem responder pela atuação neste grande palco que é o mundo. Porque cada um de nós vai dar conta a Deus das nossas obras. E nós lemos que quando nós chegarmos ao Senhor, Ele vai requisitar de nós as nossas obras. Para concluir, irmãos, em pouco tempo, a morte, como nós já vimos, é uma inevitável realidade da vida. Não precisaria um autor desconhecido escrever isso para nós, porque nós temos a Bíblia. Olha,
é bom e interessante considerar esse tempo e preparar para o tempo que nós temos que acertar com Deus. Precisamos viver de tal maneira que o dia da nossa morte seja o dia do nosso melhor momento desde o nosso nascimento, para poder dizer: descansamos no Senhor. Em Eclesiastes 7:1 está escrito: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Nós lemos: e o dia da morte que o dia do nascimento de alguém. Olha, irmãos, em 7:8 tem uma outra informação compatível. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E interessante, não é só do nascimento e morte, também é o fim de tudo. De tudo. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Ora, irmãos, como podemos alcançar e encontrar essa resposta? Nós vemos em Eclesiastes 12, 13 e 14, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens, como já lemos. Porque Deus há de trazer juízo a toda a terra, de toda a obra, e é até que tudo está encoberto, seja bom, seja mal. Aqui nós vemos: nada estará oculto, até, irmãos, segundo informações bíblicas, que as palavras que soltamos da nossa boca, teremos que dar conta. Na sensatez, vamos viver por Cristo, para que possamos receber todos os galardões que o Senhor nos prometeu na vida eterna após a morte. Em João 5,24, Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Amém? Amém. Veja que nesse dito de Jesus, ele não fala da morte física como um evento que impede ultrapassar para a vida eterna. Como disse anteriormente, Jesus é a ponte que nos liga à vida eterna, porque ele venceu essa barreira que Satanás tanto se orgulha. Aqueles que ouviram Jesus passarão tranquilamente, serenamente, vivos. Amém. Por este vale tão temido. Eis o triunfo dos justos. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém? Que Deus nos ajude. Uma boa noite a todos, boa semana para todos nós. Amém? Amém.